Fala galera que nos acompanha ao vivo, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje eu terei o prazer e o privilégio de conversar com a professora e delegada de polícia, doutora Flávia Leal, que já está aqui. Deixa eu trazê-la aqui para a nossa transmissão. Pronto, acabei de mandar um convite para a doutora. Vão chegando, vão sentando o dedo no like, vão dizendo de onde vocês são aí. Pronto, a doutora Flávia acabou de chegar na nossa transmissão. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda. Boa noite. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Deixa eu aqui situar o pessoal do que é que nós vamos fazer para passar a palavra à senhora para fazer as devidas apresentações. Doutora, desculpe, eu vou chamar de você, pode ser? Vamos deixar o formulário de lado. Fique à vontade. Não é falta de respeito, não. Jamais. Pessoal, para quem não conhece ainda, a doutora Flávia, ela é professora, ela faz mentoria, é uma excelente, considerada uma das melhores mentoras de carreiras policiais do país. Ela é delegada da Polícia Civil do Estado do Pará. A gente começou a interagir pelas redes sociais, ela inclusive colaborou em várias postagens nossas, trazendo informações muito relevantes. E aí hoje eu tomei a liberdade de convidá-la para a gente fazer uma live para falar principalmente da situação do Pará, como é que está aí da expectativa, tem muita gente na expectativa, e também para ela relatar um pouco a experiência dela, a vivência dela como delegada de polícia, ela que é uma inspiração para muitos, principalmente para muitas meninas que veem no exemplo dela a possibilidade de continuar lutando. Então, você que está chegando agora que não conhece a doutora Flávia, eu vou deixar que ela faça a apresentação dela aí e faça as considerações iniciais dela. Fica à vontade, Flávia. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, a oportunidade. Já te acompanho há um bom tempo, então hoje aqui eu estou nesse exato momento, é o meu momento tiete, né? Tietando. A gente observa as pessoas, hoje em dia, assim, é um nicho muito grande, mas nem todo mundo é sério e nem todo mundo tem um posicionamento sempre concordando com aquilo que a gente pensa e, assim, bem coerente com relação a conjuntura. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Agradeço o convite. Eu sou delegada no Pará há 13 anos. Eu passei no último concurso que a Sebrasp organizou aqui no estado, o último concurso que teve prova oral, hoje não tem mais, tem a peça processual. Sou delegada há 13 anos, trabalhei pelo interior, na capital, fui titular de diversas delegacias, seccionais, diretorias. Atualmente estou lotado lá na seccional da Marambaia. Um abraço para o meu chefe, estou de férias. E sou também pós-graduada e mestre em segurança pública. Sou professora de penal, processo penal, legislação especial e treino a galera aí para como estudar para concurso. E acho que pelo imediatismo aí da prova da PC do Pará, acabei ficando conhecida por diversas pessoas. E hoje o objetivo aqui é fazer isso, levar informações reais, fatos, para que as pessoas possam tomar aí as suas decisões com relação à organização para fazer ou não fazer a prova. Doutora? Deu uma travada aqui. Mas voltou. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Pronto. Vocês me ouviram? Agora a gente escutou até na hora que a senhora disse o seguinte, você disse o seguinte, para que as pessoas tomem as decisões, aí travou aí. Para que as pessoas possam tomar as suas decisões com relação à organização, de fazer prova, não fazer prova, enfim, ter aí alguma segurança, se é que é possível, para poder se programar para as provas que estão vindo. Ok, doutora. Eu vou fazer aqui uma breve retrospectiva. Eu fiz uma live na segunda-feira, agora próxima passada, essa segunda dessa semana, onde eu externei minha percepção do que eu achava que seria a realidade dessa semana. E eu vou só relembrar o que eu disse. Eu falei que se houvesse a decretação de lockdowns mais sérios, principalmente em capitais como São Paulo e outras, eu acreditava no adiamento da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal já se manifestou a esse respeito. Ela postergou, a gente está com data provável para o final do mês de maio, agora, salvo o melhor juízo, 25 de maio, 23 de maio, uma coisa assim, finalzinho do mês de maio. A Polícia Rodoviária Federal, por todas as informações que eu levantei, óbvio, vai também proceder o adiamento. Então, dos últimos concursos que estavam em trâmite, só restou o da Polícia Civil do Pará e também da Polícia Militar. Para quem não acompanha o cenário da Polícia Militar, no estado do Pará, nós estamos tendo 3 finais de semana sequenciados de concursos da Polícia Militar.
ou já houveram dois concursos, não são 3 etapas do mesmo concurso, é porque separaram os CFO, oficiais, policiais femininos, PFM, policiais masculinos, e o último será o da Polícia Civil. Eu não vou adentrar no concurso da Polícia Militar, porque realmente não é uma área que eu tenha me debruçado. Eu me debruço, obviamente, como vocês sabem, sobre os concursos de Polícia Civil e Polícia Federal. Então, aquela previsão que nós fizemos sobre Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, ela se confirmou. Só que ainda existe aí uma dúvida muito grande a respeito da Polícia Civil do Pará. Ontem, doutora Flávia, eu me manifestei nas minhas redes sociais, eu fiz, inclusive, uma coisa que normalmente eu não faço, eu assumi uma posição aberta pelo pedido de postergação de sobrestamento do concurso. Mas eu queria ouvir a opinião da senhora. Eu sei que a senhora faz parte da estrutura da Polícia Civil, eu sei que existe uma série de limitações, e fique à vontade também para não falar aquilo, óbvio, ninguém quer aqui prejudicar quem quer que seja. Mas se a senhora se sentir confortável, qual é a percepção da senhora? Essa prova vai ter, não vai ter? A senhora acha que é plausível imaginar um adiamento ou é mais plausível imaginar a realização da prova? Olha, Giovanni, eu primeiro vou dar os fatos e depois dou a minha opinião diante dos fatos. Eu tento sempre analisar os fatos porque eu tenho... meu interesse é como delegada dentro da instituição, que precisa que entre servidores para poder repor os espaços vazios, que não são poucos, e também como professora, e aí defendendo o interesse dos meus alunos. E eu tenho aluno em todas as situações. Eu tenho alunos que não conseguiram comprar passagem porque não se organizaram, eu tenho alunos que estão doentes, eu tenho alunos que têm mães na UTI, e eu tenho alunos que se organizaram completamente, e quanto mais próximo fica para se adiar, maior é o prejuízo que esses alunos têm. Então, assim, quando o edital foi lançado, meu primeiro posicionamento foi: não vai ter essa prova. Porque o edital foi lançado meio que um rascunho do edital, por isso que saíram tantas correções posteriores. Inclusive, tem pedaços do edital que estava escrito assim, olha, rever na reunião. Tem pedaços que estavam assim do edital. Então, a gente viu que não era o momento do edital. O edital foi publicado às pressas, numa sexta-feira, véspera de eleição. Então, o edital saiu e, naquele momento, meu posicionamento dos meus alunos: gente, não vai ter prova, porque no meio da pandemia não tem vacina, naquele momento ainda não tinha vacina, não estava aprovada a vacina, então não vai ter prova. Só, Giovanni, que as coisas foram acontecendo e a gente viu um posicionamento firme do governador do estado em manter os concursos, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. E esse discurso dele, não houve um único momento até semana passada de qualquer tipo de senão. Vai ter prova. Não, nós estamos tomando as devidas providências e vai ter prova. E dentro da instituição, a gente viu o cronograma ser cumprido. A gente viu as coisas irem caminhando, a gente viu o concurso da Polícia Militar, os locais de prova sendo reservados. A gente tem as informações de bastidores, porque eu moro aqui, né? Então tem como saber se estão falando com escola, se não estão falando com escola. Então a gente viu isso tudo ocorrer com relação aos 2 concursos, e vem realmente ocorrendo. A gente viu os locais de prova da Polícia Militar serem... e o governador mantendo a postura dele de que ia ter prova. Inclusive a convocação dentro da instituição para aqueles que iriam, a seleção das equipes que iriam participar dos dias do locais de prova. O contato com fiscais, para poder, eventuais fiscais, esses alinhaves que a gente sabe que é necessário para a realização da prova, e quando a gente não vê a movimentação, a gente já sabe que vai ter um adiamento porque não tem estrutura, que foi o que aconteceu provavelmente lá na PC Paraná. Tinha a decisão de fazer a prova, mas não fizeram a estrutura para a prova ocorrer. Isso a gente viu ocorrendo aqui. Então, a minha posição era, não o meu desejo, mas a minha análise dos fatos. Vai ter prova. Por que vai ter prova? Porque o governador aí bateu o pé com relação à organização da prova, afirmando que iriam respeitar os protocolos. Com a realização do concurso da PM, surgiram diversos flagras. Em muitos locais os protocolos foram respeitados, em muitos locais foram, e em muitos locais não foram. Em parte porque são pessoas, e aqui a nossa cultura, quando a gente sai às ruas, a gente vê nas praças, nos supermercados, enfim, o descumprimento às medidas básicas de biossegurança, e não foi diferente em frente a muitos locais de prova. Só que isso correu o Brasil, e, enfim, começou a ter um aspecto aí negativo com relação à realização da prova e à manifestação por diversos cantos aí do país.
Defensoria Pública e o Ministério Público não se manifestaram a princípio, se mantiveram inertes e o prazo foi ocorrendo. Até então, a minha posição era essa. Contudo, a semana passada, o governador, respondendo à pergunta de um vereador de Ananindeua, que é um município aqui, região metropolitana de Belém, ele, pela primeira vez, ele cogitou a possibilidade de adiamento. Fala que ainda não tinha, dizendo que estava fazendo a análise diária da situação da pandemia no estado e que, se não tivesse condições, ele adiaria em até uma semana antes da prova. De lá para cá, já não se tem mais certeza com relação ao posicionamento do governador, até porque ele deve fazer isso, tenho certeza, com base na comissão. Tem toda uma comissão que faz essas análises, se é possível, se não é possível. E ele costuma, inclusive, dar entrevistas coletivas após essas reuniões, e essas decisões são tomadas, geralmente, a cada reunião. Está tendo reunião toda terça-feira. Então, terça-feira agora tem uma nova reunião para avaliar o decreto, para avaliar a bandeira de todos os locais e para avaliar as novas e para anunciar as novas medidas. Ocorre que, enquanto a decisão estava somente nas mãos do governador, a gente tinha a seguinte possibilidade: ele manter o posicionamento dele ou ele mudar de ideia diante do quadro em até uma semana da prova. Contudo, essa semana, a Defensoria Pública, que já tinha enviado uma notificação, entrou com uma ação aí contra o Estado. Eles fizeram uma ACP, uma ação civil pública, ontem, se eu não me engano. Contra o Estado e contra a Prefeitura de Belém, pedindo que se suspendam as provas presenciais nos locais enquanto durar a bandeira vermelha e preta. Ou seja, essa é a causa de pedir, esse é o pedido da Defensoria Pública. A princípio, o juiz mandou intimar a Prefeitura, mas isso aí já foi corrigido, o Estado, inclusive, se habilitou no processo. O Ministério Público, que até então tinha feito recomendações e notas, que assim, o Ministério Público, se acha que tem que intervir, se acha que não tem condições de realizar a prova, tem meios legais de se fazer. Não é nota que se faz, você vai, faz e faz em tempo hábil, com antecedência, para não gerar prejuízo, mais prejuízo para os candidatos e para a própria organização da prova. Enfim, se habilitou como desconsorte, o juízo já aceitou, o Ministério Público pediu a transmissão ao vivo da audiência amanhã, e o juiz negou a transmissão ao vivo. É um juiz que tem um perfil conservador, tanto é que ele não concedeu a liminar sem ouvir, e marcou essa audiência de conciliação. Então, agora, é impossível fazer uma previsão, porque não está mais na mão do chefe do executivo. Agora, foi judicializado. Acho que talvez, não no pior momento para os que vão fazer para a Polícia Civil, mas para os candidatos à praça da Polícia Militar, talvez no pior momento possível. Faltando 48 horas, basicamente a decisão vai sair faltando 48 horas, né? E nós estamos numa região que é basicamente permeada por rios, então as pessoas viajam de barco, muitos viajarão sem saber se irão fazer a prova. Isso realmente é triste. Foi dito por várias pessoas, assim, eu não tenho condições de lhe dizer se tem condições de biossegurança de fazer a prova ou não. Só acho que, se vai adiar, adia bem antes. Ou então se mantém a prova. Porque no ponto que chegou, no tempo que chegou para poder realizar a prova, do jeito que fizer, causa prejuízo. Do jeito que fizer, vai causar algum tipo de prejuízo. E aí a gente lamenta pelo concurseiro que já é tão liso, né, sofrido, faz tanto sacrifício para poder estudar. Mas, enfim, há uma questão bem maior aí, que é a questão de saúde pública e a biossegurança. A senhora me permite uma parte, doutora? Fique à vontade. Aproveitando só essa deixa assim, me parece, isso é uma opinião minha, tá? Eu estou falando meu nome, Giovanni Moraes, não é o nome da doutora, é no meu nome, Giovanni Moraes, professor Giovanni Moraes. Me parece que houve uma leniência da parte do MP e me parece que o MP começou a jogar para a torcida. Assim, quando eu vi esse pedido de transmissão ao vivo, eu disse, isso é fanfic. Isso é literalmente fanfic, porque se o Ministério Público, com todo respeito aos membros do Ministério Público, mas eu exerço meu direito de cátedra aqui, quando eu vi o Ministério Público fazendo recomendações, se tem uma coisa que eu aprendi nesses 25 anos, doutora, é que o MP, quando quer fazer alguma coisa, ele não recomenda, ele peticiona. Faz. Ele peticiona. Por isso que ele é um MP, porque ele vai lá e peticiona, e diligencia, e despacha, e chama a imprensa, chama a mídia.
Então, é tipo assim, eu não quero me envolver. Quando ele viu que chegou numa situação que ele iria, aspas, sair queimado se não se posicionasse, ele resolveu jogar para a galera. E aí, quando ele disse, poxa, transmissão ao vivo de uma audiência dessa natureza é para atrair público, não é necessariamente para se posicionar. Então, assim, me parece que existe também agora um grande jogo de interesses políticos envolvidos, que sempre, todo concurso de polícia, independente da necessidade do contingente da corporação, pode ter aí delegado assumindo 8, 10, 15 comarcas diferentes, sempre tem um componente político mais importante do que o componente de reposição de quadros. Isso não é no Pará, isso é em qualquer lugar do mundo. Pelo menos qualquer lugar do Brasil. Até hoje eu nunca vi o governador fazer concurso simplesmente por causa da segurança. É segurança barra mérito político. Então, me causou muita espécie. E essa politização exacerbada nesse momento que a gente vive, eu acho que é muito ruim. Não só para o concurso da Polícia Civil do Pará, mas para os concursos de Polícia Civil. Porque para o nosso aluno que nos assiste, o concurso é o universo dele. Mas para a instituição policial, o concurso muitas vezes é a continuidade do trabalho. Eu não saberia os dados aí, se a senhora pudesse até nos passar, do Pará. Mas, por exemplo, tem estado vizinho aqui a Pernambuco, Paraíba, que a gente tem uma proximidade maior. A Paraíba hoje ela tem um déficit de mais de 30% dos seus quadros de delegado. E a gente sabe que quando o déficit do quadro de delegado chega a 30%, imagina escrivão e investigador. Tem muita comarca aqui pelo interior do Nordeste que você tem um delegado, um investigador e um escrivão ad hoc. Para quem não sabe o que é escrivão ad hoc, é escrivão cedido. Às vezes o cara é funcionário de prefeitura, e às vezes você tem um delegado e um investigador respondendo por 3, 4, 5. Muita gente não sabe o tanto de pessoas que se aposentaram do ano passado para cá. Seja porque morreram. Seja de Covid. Muitos que, fora os que morreram, muitos estavam no grupo de risco, então tinha que ficar em casa e não existe trabalho remoto de delegado de polícia em casa. Outros estados tiraram o que a gente chama vulgarmente de pé na cova, que era o abono de permanência. Então, se o cara não ia ter isso aí. Então, assim, além de você inviabilizar muitas vezes a credibilidade do certame, na minha percepção, você traz um demérito a uma necessidade proeminente de concurso público, porque os quadros das polícias no Brasil, de regra, estão deficitários. Eu acho que essa realidade deve existir, essa deficiência de quadros deve existir na Polícia Civil do Pará também, não é isso, doutora? Existe agravada pelo fator geográfico. Exemplo, num estado como São Paulo, não sou profunda conhecedora de São Paulo, mas é só olhar para o mapa, é um estado pequeno e com uma malha viária muito grande. Então, é mais fácil que um delegado responda, por exemplo, por 2, 3 circunscrições. Aqui no Pará, a distância, às vezes, entre uma circunscrição e outra são 12 horas de viagem, 10 horas de viagem, o que praticamente impossibilita a questão da acumulação de circunscrições. Em algumas superintendências isso é possível, em algumas superintendências, principalmente Marajó, Santarém, isso é bem mais difícil, Altamira. Então, é necessário um delegado para cada município. Não tem, talvez, um estado... Eu não conheço o estado do Amazonas, enfim, outros estados do norte, mas eu te digo que aqui no Pará é muito necessária a presença de um delegado por município. E o que ocorre com o nosso concurso? Se o candidato pegar, olha, gente, o conhecimento ele liberta. Peguem o cronograma do edital do concurso e vejam as datas. E vejam quando é que está previsto para terminar a Academia de Polícia. O nosso concurso, a Academia de Polícia, ela é uma fase do concurso. Ela não é após o concurso, ela é uma fase. Por isso que a gente não tem excedente, não temos excedente no nosso concurso. Quem não entra para a academia está eliminado do concurso. Então, o que ocorre? Nós temos um prazo fatal antes do período, a vedação eleitoral, para a nomeação dessas pessoas. E se adiar o concurso, depois vai ter que fazer uma academia aí para mais de 1.000 pessoas, que já é difícil, também durante uma pandemia, e terminar tudo isso, que, ou seja, ali deve ter uma queima de tempo, uma gordura de tempo, que não vai conseguir fazer no tempo que está no cronograma. E aí teria que terminar tudo isso e nomear antes do período de vedação eleitoral. Não só por questões políticas do próprio governador, é simplesmente porque há possibilidade de locais fechar, a delegacia fechar a porta por falta de servidor. Já está funcionando de uma forma muito precária no interior. A gente sabe disso.
justamente em função dessas baixas, em função da pandemia, em função de pessoas que faleceram, em função de pessoas que estão afastadas e da própria aposentadoria e da geografia do Estado. Então, são muitos fatores que o chefe do executivo precisa avaliar. Avaliar o hoje, o amanhã e o depois. E o papel das forças de segurança pública na pandemia aqui no Estado tem sido muito importantes, auxiliares ao governador, porque quem tem feito a fiscalização do cumprimento dos decretos são as polícias civis e militares. Então, quando os números da pandemia aumentam, que há superlotação dos hospitais e que é necessário as medidas mais restritivas, quem faz essas fiscalizações são as forças policiais. Então, é uma bola de neve. Quando eu não tenho policial suficiente, as medidas não são devidamente fiscalizadas e, consequentemente, os números também aumentam. Então, não é fácil ser chefe do executivo, eu não tenho as informações, por isso que eu evito, às vezes, dar opinião, porque me falta o conjunto de informações para eu ter talvez uma opinião aí mais abalizada. Mas, enfim, essa questão ela é uma questão realmente real na nossa instituição hoje. Como também é real o número de colegas hoje doentes. Hoje, exatamente hoje, ontem. É só acompanhar pelas redes sociais do sindicato, de colegas que estão sendo internados à procura de leito e que não estão conseguindo. Então, realmente houve uma piora da pandemia nos últimos 15, 20 dias. Nada comparado ao que a gente viveu ainda no ano passado. Ano passado, realmente, foram dias, assim, catastróficos, que foi realmente muito complicado. A gente não chegou ainda nesse nível, mas não dá também para descartar e dizer que está de boa colocar essa quantidade de pessoas aglomeradas dentro do estado do Pará. Hoje, o candidato... Pode falar. Perdão. Não, eu vi algumas pessoas comentando nas redes sociais, porque, assim, a discussão da rede social que você vê lá é uma discussão rasa, uma discussão de gente que não tem informação. Nós que conseguimos trocar informações mais aprofundadas, às vezes a gente tem uma dificuldade de perceber o cenário total, é tanto que quando eu vou fazer uma live, eu até comentei na live segunda, eu passo o dia no telefone, para poder chegar e ter... E eu vejo algumas pessoas que, assim, têm uma percepção muito limitada, e eu vi, por exemplo, algumas pessoas dizendo, não, mas se a Polícia Federal pode adiar, a Polícia Federal tem condição de fazer academia, só que você tem que olhar a estrutura da Academia Nacional da Polícia Federal e a estrutura de qualquer academia de Polícia Civil, por mais organizada e bem gerida que seja, dos estados. Não dá, são parâmetros distintos de comparação. E muita gente não está lembrando da eleição do ano que vem. Porque o governador pode nomear, não é ele poder ou não poder, existe lei, a lei veda, existe um prazo de vacância, se não me engano, 180 dias antes de abertura, só os melhores juízes do pleito eleitoral para as devidas nomeações. Ou nomearia ou só depois. E se tiver segundo turno, então, aí é que vai atrasar mais um pouco. Então, eu acho muito importante essa colocação da doutora. Eu tenho uma percepção, doutora, é uma percepção minha também, eu queria até ver se a senhora sente a vontade de externar a sua. Eu acho que, assim, nós estamos vivendo um momento onde nós estamos chegando no novo, naquele ponto de inflexão. Qual é o ponto de inflexão? Eu acredito em fechamentos mais duros nos próximos dias e acredito que depois disso nós vamos ter um processo ou de abertura, ou de convivência, ou, desculpa a expressão vulgar, de banda voou. Porque nós estamos chegando naquele momento que, ainda que não tenha vacina para todo mundo, ainda que não tenha leite para todo mundo, já está a sociedade já está tão saturada que ela não aguenta mais o que foi no ano passado. É tanto que muitos governadores que estavam com o pé lá embaixo tiraram o pé. Você vê o Wellington Dias do Piauí, você vê o Paulo Câmara de Pernambuco, você vê a própria falta de apoio que hoje o Eduardo Leite está tendo, tal. Então, eu acredito que, assim, nós vamos voltar a ter os concursos num espaço de tempo muito curto, num espaço de tempo de uns 2 meses, 3 meses. O pessoal da Polícia Federal ele foi muito pertinente quando eles botaram a prova para maio. Eles não fizeram isso assodadamente. Vamos colocar por colocar uma data. Eles já também conseguem ter essa percepção. Então, eu entendo que a tendência é que esses concursos voltem, até porque concurso para a polícia é uma necessidade, e que eles voltem num curto espaço de tempo. Por isso que ontem eu tomei a liberdade de me manifestar sobre esse sobrestamento. A senhora percebe que a tendência é que, quando eu falo curto espaço de tempo, não 15 dias ou 20 dias, mas nada como no ano passado, que os concursos voltem a acontecer também no curto espaço de tempo, ou a senhora acha que a gente está jogando para 2022?
Minha opinião é que se jogar para 2022 e não tiver vacina, vai acontecer talvez o mesmo que aconteceu esse ano. A gente teve uma melhora do quadro da pandemia no segundo semestre. Minha análise leiga de saúde pública. Então, pelo menos aqui, a realidade que eu vivo. Viajei em dezembro para o Rio de Janeiro, por exemplo, estava assim, quase tudo aberto. Então, o que eu acho que ocorre? Talvez as pessoas não tivessem previsto que fosse tão sazonal. O pico está vindo mais ou menos no mesmo período do pico do ano passado. Então, se está vindo no mesmo período e os gestores tiverem um pouco de inteligência com relação a isso aí, e a pandemia se comportar da mesma forma esse ano se comportou no passado, seria possível realizar do meio aí, maio, junho, agosto, com toda certeza, as provas. Porque, assim, vai chegar o momento que ou se realizam as provas ou se vai faltar servidor. Se não se acelerar a distribuição das vacinas, infelizmente vai chegar, e quando chegar nesse momento não tem mais o que fazer, vai ter que se fazer a prova. Agora, sim, eu particularmente acredito que é possível realizar, é difícil, mas é possível realizar uma prova com os protocolos. É difícil, mas é possível. O que a gente não pode ver são 40 alunos dentro de uma sala, o que a gente não pode ver são, enfim, ausência de termômetro, o que a gente não pode ver são não ser disponibilizada uma forma de dispersar as pessoas, tanto na entrada quanto na saída. Então, tem algo que tem que ser pensado, organizado. A prova da segunda fase da OAB foi um exemplo de biossegurança. Aqui nós tivemos agora em dezembro do ano passado, a FGV demonstrou que é possível sim fazer. Com relação ainda ao concurso da Polícia Civil do Estado do Pará, o que eu queria dizer para os candidatos? Existem os sinais. A gente não tem como saber o que o governador vai decidir, muito menos o que vai ser decidido amanhã, em duas possibilidades. O concurso pode ser adiado ou mantido amanhã durante a reunião. Se mantido amanhã durante a audiência, ele ainda pode ser adiado administrativamente pelo governador, né? Então, ainda existem essas duas possibilidades. Mas o que eu posso garantir é que aquilo que ocorreu na PC Paraná, por exemplo, da falta de estrutura, a gente não vê aqui. Ou seja, todas aquelas providências necessárias para a realização do concurso, a gente está vendo. Eu, que não sou boba nem nada, já identifiquei, inclusive, fiscais que foram escolhidos para trabalhar. E fico em contato para saber se eles foram dispensados. Se eles foram dispensados, se as escolas foram dispensadas, porque são indícios. E isso não ocorreu. Isso ainda não ocorreu. Ou seja, os pactos estão mantidos. O que me leva a crer que está tudo pronto para ter prova. Precisa da decisão, se vai ter prova ou não. Mas se houver essa decisão de ter as salas estariam organizadas. Doutora, travou. A gente voltou Travou? agora. A gente escutou a senhora dizendo até a seguinte parte: estrutura para ter prova tem. Falta escutamos até aí. A decisão. Falta a decisão. Vai ter prova, não vai ter prova. Mas se houver a decisão de que vai ter prova, o que eu observo até agora é que o cronograma para a organização dos locais e fiscais está tudo sendo feito. É bem diferente da Polícia Federal. A Polícia Federal, por exemplo, a Sebrasp ia ter que organizar um concurso em todas as capitais do país. É um negócio muito difícil de se organizar. O concurso do Pará não é um concurso nacional, é um concurso local, com repercussões em todo o Brasil, porque vem gente de todo o Brasil. Mas é um concurso local, a realização das provas. Então, é mais fácil essa organização. Então, porque eu vejo muita gente perguntando, professora, mas aí se decidir em cima da hora e decidir ter prova, a gente viaja e aí vão dizer que está tudo certo e quando chegar de manhã, na hora da prova, a gente não vai ter prova. Principalmente porque a OCP ficou de divulgar os locais de prova no dia 10 e me divulgou um edital do edital. Nunca tinha visto isso. É o edital do ensalamento que joga o ensalamento para outro dia. E eu acho que isso foi fruto dessa ação que já estava em andamento. Eles não quiseram antecipar, divulgar salas e depois ter algum tipo de problema. Então, realmente, o candidato ele tem que ficar de olho no que vai acontecer amanhã nessa reunião na Justiça, que vai ser decidido, todo mundo acompanhando. Não é possível que o representante do Estado
o representante do fiscal da lei, o representante da Defensoria Pública e um representante do Judiciário, juntos, não consigam pensar e chegar a um consenso aí em algo que cause menos prejuízo para as pessoas. Agora, a previsibilidade do resultado dessa audiência realmente nós não temos. Perfeito, doutora. E tem alguma coisa que eu não posso deixar de perguntar antes de terminar a nossa live, já agradecendo demais a sua gentileza. Eu pude acompanhar um pouco o seu trabalho nas redes sociais, inclusive quero dizer que tem um ponto, se a senhora me permite, uma pequena crítica, acho que Fica à vontade. Falta uma coisa importante para a doutora, ser professora da pós-graduação de Segurança Pública do JUS 21. Fica meu convite público aí. Não faça um negócio desse que o coração da professora eu tenho um orgulho aqui no JUS 21. Hoje o JUS 21 tem uma das 3 melhores pós-graduações de segurança pública do país. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. E eu tenho grandes delegados de polícia aqui, doutor Paulo Furtado, doutora Andréa Bush e tal. E deixo meu convite de público aí, se a doutora disser que aceita, amanhã mesmo minha coordenadora já liga para a senhora, porque é muito importante agregar. E acho que ficaria muito feliz, e nossos alunos aqui do JUS 21 ficariam muito felizes de ter a doutora aqui. Eu já estou até com a roupa de ir, olha. Pronto. Já até arrumei a roupa de ir. Amanhã tenho a certeza que nossa coordenadora Dani, que está assistindo agora, a Big Boss das previsão pedagógica, vai entrar em contato, e eu tenho certeza que a senhora vai agregar muito ao JUS 21. Mas agradeço, inclusive, de público aqui. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo nas redes sociais como você é inspiração para muita gente pelas carreiras policiais, principalmente para as meninas. É normal. Eu tenho várias amigas aqui. Tenho, por exemplo, uma gente chamada Patrícia, que ela é uma inspiração para mim aqui de Pernambuco. Todo mundo quer ser como ela. Tem a Gabi também aqui de Pernambuco. E eu vejo que muita gente se inspira. Quando foi que ligou a chave e disse assim, eu vou ser delegada de polícia? Você sempre quis ser delegada? Um dia acordou e disse, hoje eu vou ser delegada, como foi? Você é do Pará, não, né? Você é do Rio, se eu não me engano, é isso? Não, eu sou paraense. A minha família é capixaba, vieram para o Pará na abertura da Transamazônica, na década de 70. Minha família é toda do Espírito Santo, mas eu já nasci aqui no Pará. Nasci numa cidade chamada Altamira e me criei numa cidade muito pequenininha chamada Placas. Minha mãe é professora e meu pai era caminhoneiro. Eu sou a primeira da família a fazer direito e a primeira a passar em concurso público. Então, só eu que vim para essa área. E ao fazer direito, eu não tinha a ideia inicial de ser delegada de polícia, mas sim de ser funcionária pública. E assim, após o concurso, após a faculdade, apareceram vários concursos. Por uma sorte do destino, o primeiro concurso que apareceu, o edital, logo após eu me formei em dezembro, e o edital saiu mais ou menos na mesma época, foi da Polícia Civil. Então, eu organizei para estudar para a Polícia Civil e para a Polícia Federal. Durante o processo do concurso, eu fui realmente me apaixonando por isso. E durante a academia de polícia, eu fui realmente picada por aquela mosca que diz que alma de polícia. Eu chamo alma de polícia. Realmente, eu acho assim que eu mirei no que eu vi e eu acertei realmente no que eu não vi. Quando eu entrei, o salário era R$ 4.900, hoje o inicial aí são R$ 18.000, então melhorou muito nesses 13 anos, à custa de muita luta de todos nós aqui do estado. E realmente eu sou uma pessoa que eu digo que eu sou realizada, porque eu consigo fazer a diferença na vida das pessoas em 2 campos diferentes, na polícia e no magistério. Então eu sou realmente realizada. E assim, as pessoas às vezes estranham, né? Como é que eu entrei na polícia, eu tinha 24 anos. Eu passei no concurso, eu entrei na polícia, eu tinha 24 anos. Então eu era uma moça muito nova, numa carreira preponderantemente os postos ocupados por homens. Eu digo para vocês que é plenamente possível. Basta você querer com vontade. Estudar muito, né? Estudei minha vida inteira em escola pública, fiz faculdade pública e passei na OAB, passei em outros concursos e passei para delegada. Eu não sou delegada por falta de opção, eu sou delegada por escolha. Poderia ter ido para outros cargos e realmente escolhi. Então fica aí o meu convite às meninas para conhecer meu perfil e para conhecer a carreira policial. Não é tudo isso. E realmente, para quem gosta de adrenalina, para quem não gosta de rotina, para quem gosta de uma carreira dinâmica, não tem um dia igual ao outro, realmente é muito legal.
eu digo que a polícia mudou a minha vida, e para melhor. Perfeito. E são depoimentos como esse que eu sempre gosto de trazer aqui para o meu público, porque eu sempre digo, vá fazer concurso policial não pelo concurso, mas pela sua vocação. Alma de polícia é uma coisa que você não tem como, eu vou criar alma de polícia. Ou você tem ou você não tem. E eu sempre digo que as forças policiais têm que ser preenchidas por quem é vocacionado, como é o seu caso, doutora. Flávia, muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fiquei muito feliz de saber que você vai dar aula também na nossa pós-graduação. Obrigado por nos trazer essas informações. Me faça um favor a mais, transmita meus cumprimentos, os cumprimentos de todos nós do JUS 21, aos amigos aí da Polícia Civil do Estado do Pará, a todo mundo que faz um trabalho muito bom aí no Estado. E estou sempre à sua disposição e vou deixar para você fazer o fechamento da nossa live. Então, eu que agradeço a oportunidade. Enumerei um monte de coisa para falar, não sei se eu falei tudo aí que os candidatos, enfim, que os alunos queriam ouvir ou estavam com dúvida. Depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida pode fazer lá, mas queria agradecer a oportunidade e queria aproveitar o finalzinho dessa oportunidade para dizer um pouquinho mais para os concurseiros. Eu acompanho muito sua página, a sua e de várias pessoas. E às vezes eu fico triste, por exemplo, nunca vi você postar fake news, mas eu vejo professores famosos, delegados inclusive, famosos, às vezes que divulgam fake news e às vezes incitam o ódio entre os alunos. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Aquela pessoa que estudou e quer fazer a prova não está errado. Aquela pessoa que está com um parente doente e quer que a prova seja adiada também não está errado. Não é que um seja insensível, que o outro seja aquele que não estudou. A empatia, ela não é seletiva. A empatia, ela tem que ser direcionada para todo mundo. Essa pandemia, ela mexeu com todo mundo. Às vezes, aquela pessoa que quer o concurso é porque simplesmente, não é que ele é insensível e quer correr risco, é porque às vezes ele não tem outra alternativa, ele está numa situação financeira muito difícil, o concurso é a saída que ele enxerga no meio da crise. E aquela pessoa que não quer a prova, não é que ele não estudou, às vezes está com um parente internado, numa situação inclusive difícil. Então, assim, vamos discutir com inteligência. Olha, eu posso discordar do professor Giovanni, a gente pode discordar com respeito. Aliás, a ciência e o direito é uma ciência, a ciência jurídica cresce na divergência. Então, aprendam a divergir com respeito, a conversar com as pessoas, colocar seus pontos de vista, mas não ficam se degladiando aí nas redes sociais, porque a gente está todo mundo no mesmo barco. Muita coisa sobre essa pandemia, a gente só vai descobrir que era isso ou era aquilo com certeza, o que era certo, o que era errado, talvez anos depois. Mas, se você permanecer no caminho do bom senso, evoluiremos todos durante esse processo. Então, queria agradecer a oportunidade, dizer que eu estou à disposição para ser professora na pós-graduação. E em outras oportunidades a gente faz outras lives aí para a gente bater mais papo. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Papai do céu possa abençoar todos os nossos alunos aí e dar bom senso e dar ponderação para que os nossos gestores, nossos homens públicos encontrem o melhor caminho. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, professora. Valeu. Tchau, tchau.